Juristas, alguns, consideram a possibilidade de, de que os controladores sejam responsáveis pela queda e morte dos ocupantes do voo 2283, ocorrido na cidade de Vinhedo, no dia 9 de agosto de 2024. Então, vamos lá? Eu recebi esse comunicado de que alguns juristas cogitam sim e querem até mesmo trabalhar com essa tese, de que os controladores de tráfego aéreo sejam responsabilizados. E o nosso bate-papo de hoje é sobre isso. Esta afirmação, esta declaração é coerente, é incoerente ou é absurda? E eu queria chamar a atenção para que não tenhamos uma conclusão precipitada. Seja esta a afirmação coerente ou incoerente, ou até mesmo absurda, nós precisamos passar por um processo de interpretação das leis, dos regulamentos, para chegar a essa conclusão. Uma inferência desqualificada de uma interpretação sistemática, levando em consideração as normas nacionais de tráfego aéreo, até mesmo normas internacionais, e também leis penais, talvez torne-se inviável para essa conclusão. Então, eu faço um convite, e ao final desse nosso bate-papo aqui, você vai chegar à conclusão, se é coerente, incoerente ou inviável, ou até mesmo totalmente absurda. Vamos, então, caminhar para esta análise e analisar, caminhar para essa análise e analisar é redundância. Mas vamos lá, então? O que nos interessa saber, o que é importante para que você possa entender, entender esse desfecho. Então, vamos lá. Voipés, voo 2283. Responsabilidade dos controladores de tráfego aéreo. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e, para mim, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Então, vamos lá conversar sobre esse assunto que é importante, hein? É muito interessante. Então, vamos lá. Durante o nosso bate-papo aqui, eu vou falar sobre a responsabilidade dos tripulantes, responsabilidade dos controladores de tráfego aéreo e isso aqui que eu gostaria que você prestasse atenção. A estratégia jurídica. Estes juristas, advogados, que estão cogitando essa possibilidade, esta responsabilidade, têm como pano de fundo uma interessante estratégia. E aqui, tal como um jogador de xadrez, eu vou comentar como é que eles podem chegar nesse, talvez, checkmate. E repito, não se precipite nas conclusões. Será que esta responsabilidade é viável, inviável, coerente, coerente ou absurda? Então, vamos lá. Nós poderíamos levar em considerações vários fatores. O que eles estão considerando, esse grupo de juristas, é que trabalhando com a tese das condições meteorológicas. Então, vamos lá, nós estamos gravando aqui este vídeo aqui, agora no mês de setembro ainda, poucos, na verdade, em torno de um mês após o acidente. Então, o relatório preliminar já foi divulgado, o final ainda não. Então, vamos trabalhar com essa tese, que é a tese com que estes juristas estão trabalhando. Então, vamos considerar que realmente as condições meteorológicas tenham sido a causa, ou até os fatores contribuintes, o fator contribuinte ou a causa. Então, vamos trabalhar com essa tese, porque é com essa tese que eles estão trabalhando. Então, vamos lá? Em tese, a aeronave entrou numa região
de formação de gelo severa, e teria sido esta a causa do acidente. Condições meteorológicas. Aí, nós vamos aguardar as investigações técnicas, a investigação técnica realizada pelas autoridades aeronáuticas, até mesmo, quem sabe, a investigação realizada pela polícia. Tá? E há, então, em tese também, que a aeronave não tinha todos os sistemas antigelo operante. Então, algum sistema ou algum dispositivo estava inoperante, e isso vai ser melhor avaliado pela investigação ou pelas investigações. Mas, no entanto, eles estão trabalhando com essa tese. Então, vamos lá? O piloto entrou em uma região de formação severa de gelo. E havia boletins meteorológicos, mais de um boletim, dando essa informação, de tal forma que os controladores sabiam desta formação e o piloto também sabia. Então, a questão deles é o seguinte, a questão dos juristas. Sabendo os controladores que a aeronave entraria em uma região de formação de gelo, como é que esse voo foi autorizado? Então, nós vamos ver mais para frente que o controlador de tráfego aéreo, na realidade, esse voo fica sujeito, uma vez que estava voando em área, espaço aéreo controlado, fica sujeito à autorização do controlador de tráfego aéreo. Então, a pergunta é esta: como que os controladores, sabendo da formação severa de gelo, autorizou? Então, a questão é o seguinte: tese desses juristas. O controlador de tráfego aéreo não poderiam ter autorizado esse voo, porque voaria em uma região de formação de gelo severo. Aí nós vamos fazer uma pergunta: o controlador poderia ou não poderia? É esta a pergunta que nós vamos responder. Mas vamos ver um detalhe interessante em relação às condições meteorológicas de voo. Então, vamos lá. Eu vou aqui, olha só, pessoal, na realidade a gente teria aqui vários documentos, vários regulamentos, eu não vou pegar todos, não. Então, eu escolhi o que eu, como professor de Direito Aeronáutico, como professor de regulamentos, que eu fui na Escola de Especialidade Aeronáutica, no Instituto de Controle do Espaço Aéreo, fui professor universitário de regulamentos, então eu escolhi os melhores. É provável que você encontre outros documentos para fundamentar. Então, eu vou apresentar uma tese, e eu não quero saber se você acha coerente ou absurdo, e vou respeitar o que você achar. Mas, como professor de direito aeronáutico, um princípio básico é o seguinte: não é alegar, é fundamentar. Então, mais importante do que alegar é fundamentar. Eu sempre falo isso. Se você não sabe ou não consegue fundamentar, não alegue. Então, eu queria saber, esses juristas, quais são as fundamentações ou a fundamentação para que eles aleguem isso. Na tese deles, os controladores são culpados porque autorizaram a aeronave a adentrar espaço aéreo congelado. Qualquer um pode alegar qualquer coisa. O problema em direito não é alegar, é fundamentar. Então, vamos lá? A EICA 111, tá? Plano de voo 2017. Eu gostaria muito de deixar claro, porque eu gravo vídeos ao longo do tempo, mais de 20 anos, e a regulamentação que eu uso é vigente à época do fato. Então, pode ser que você esteja assistindo esse vídeo depois de um tempo e que as normas tenham sido alteradas. Tá? Então, vamos levar em consideração as normas em vigência no momento do fato, que é dia 9 de agosto. Então, essa era a norma. Tá? Então, olha só o que diz aqui, o EICA 112 fala sobre plano de voo apresentado. Então, piloto ou membros da tripulação, DOV, vou falar daqui a pouco o que é o DOV, pode ter apresentado o plano de voo. Então, antes da aeronave realizar o voo, ela submete as condições, rota, altitude, nível de voo, né? Velocidade e muitas outras informações. É um plano de voo que submete às autoridades aeronáuticas, os controladores, claro, e esses controladores vão avaliar
a proposta e, diante daquela proposta, vai analisar o tráfego presente, as outras aeronaves, e vai aprovar ou não. Então, ICA 111 é um documento, instrução do Comando da Aeronáutica, que fala sobre o plano de voo, tá? E, no caso, o plano de voo apresentado. Olha só, no item 2.2.4, repito, cuidado que com a atualização pode ser que esse item tenha sido alterado, mas hoje diz assim, na vigência do acidente. O piloto em comando da aeronave é responsável pela ciência de todas as informações necessárias ao planejamento do voo, incluindo a avaliação de pelo menos, olha só que coisa interessante, o piloto em comando. Então, eu estou falando aqui da responsabilidade do piloto. Depois eu vou falar da responsabilidade do controlador. Vamos dividir. Esses juristas estão afirmando que houve corresponsabilidade. Responsabilidade dos pilotos e também do controlador. Então, vamos falar do piloto, depois vamos falar do controlador. Então, o piloto em comando, né, que é o responsável pela ciência de todas as informações necessárias ao planejamento do voo. Então, vamos lá? Então, esse item já deixa bem claro que cabe ao piloto, é responsabilidade do piloto saber todas as informações relativas à informação ao voo. Então, o piloto, antes de voar, ele faz um estudo das cartas meteorológicas e muitas outras informações, operação do aeroporto, condições mete no TAM, muitas outras coisas que eu não vou entrar em detalhes. Então, deixa bem claro que é responsabilidade do piloto de comando. E aí ele elenca vários alíneas, vários itens. Olha o que ele fala, o item 2.2.4. Né? As condições meteorológicas, então cabe ao piloto, ao planejar o voo, buscar informações sobre todas as informações, dentre elas as condições meteorológicas. Daí ele fala em rota a ser voada. Então, vamos lá? Estavam disponíveis informações meteorológicas, que eram um boletim SIGMET e a carta. Então, vamos lá? Daqui a pouco a gente vai ver se o controlador tem culpa nisto. Mas o documento fala sobre o preenchimento do plano de voo. Não, preenchimento não. O plano de voo, tá? Plano de voo, deixa bem claro isso. Então, vamos lá? Ainda não cheguei na parte se o piloto, se o controlador é culpado ou não. Não cheguei nesse ponto. Mas já deixei bem claro que os documentos deixam bem claro que a responsabilidade sobre planejamento do voo, levando em considerações vários fatores, dentre eles as condições meteorológicas, que é a tese dos juristas, é responsabilidade do piloto. Vamos lá. Autorização. Tá? Aí vamos já trabalhar com a autorização. Por quê? Porque eles estão alegando que os controladores de tráfego aéreo são também culpados porque autorizaram esse voo. Então, não há dúvida que havia formação pesada e que os pilotos sabiam, que os controladores também sabiam. Agora, a responsabilidade sobre o planejamento já está claro que é do piloto em comando. Nós queremos saber se há responsabilidade também dos controladores de tráfego aéreo. Então, vamos pegar um documento, que é um instrumento do instrução do Comando Aeronáutica, a 137, que fala sobre serviço de tráfego aéreo. Tá? Então, lembrando que toda atividade do controle de tráfego aéreo é regulamentada em várias normas, eu não vou pegar todas. Eu vou pegar aquelas que eu considero principais para que a gente possa descrever aqui. Vamos ver o que diz essa regra, tá? Olha, o item 6.1, lembrando que, diante da atualização, esse item pode ser alterado. Olha só o que diz premissas básicas quanto à prestação do serviço. Então, quais são as premissas básicas? O que é elementar? Olha que coisa interessante, e nós já vamos caminhando para montar um quebra-cabeça e você já vai alinhando. Olha que coisa interessante. Olha o ponto 6.1, 6.11, fala autorização e informação. Então, vamos lá? Então, esses juristas estão falando que os controladores são também culpados, responsáveis
porque eles autorizaram. Então, vamos ver o que diz a ICA 137 no que se refere à autorização. Que coisa, presta atenção. As autorizações emitidas pela TWR é torre. Olha que coisa interessante. As autorizações emitidas pela torre não, presta atenção, não abrangem as condições legais ou técnicas relativas a aeronaves e aos tripulantes, e não isenta o piloto em comando de qualquer responsabilidade por violação a regulamentos e normas de tráfego aéreo. Eu vou explicar isso aí, dividindo essa tese aqui. Presta atenção. A autorização emitida pela torre não abrange as condições legais ou técnicas. O que quer dizer o seguinte: quando um controlador de tráfego aéreo autoriza um plano de voo, ele faz uma autorização, ele emite essa autorização relacionando as aeronaves que estão em torno. Se tem aeronave embaixo, se tem aeronave em cima, do lado, atrás, à frente. Então, cabe ao controlador de tráfego aéreo as autorizações estão relacionadas ao tráfego aéreo e não às condições legais. Olha que coisa interessante. Né? E não, vou complementar, e não isenta o piloto em comando de qualquer responsabilidade. É o que eu preciso chamar a atenção aqui, tá? Preciso chamar a atenção aqui. Olha só o que diz, eu peguei só um trecho do item 6.1.3 e vou explicar isso aqui com muito cuidado. Preste atenção aqui que eu preciso explicar isso. Quando um controlador de tráfego aéreo autoriza uma aeronave a voar em determinado espaço aéreo, é levado em consideração apenas as condições de tráfego aéreo. Se a aeronave pode ou não pode voar naquele espaço aéreo, o controlador de tráfego aéreo não tem condições de saber se a aeronave tem equipamento de gelo, se tem equipamento de anti-ice, ou melhor, de degelo, se a aeronave tem estrutura para voar naquele espaço, se a aeronave estão com os dispositivos operando ou inoperante. Isso não é responsabilidade do controlador de tráfego aéreo. Se aquela aeronave é um Boeing Airbus, se é um Boeing ou se é um Airbus, os aspectos técnicos são de responsabilidade da tripulação. Então, o controlador de tráfego aéreo, eu trabalhei em Congonhas como controlador de tráfego aéreo, nós operamos ali, já chegamos a operar mais de 1.000 aeronaves por dia, dentre Boeing, Airbus, helicópteros, das mais variadas, vários tipos de aeronaves, das mais variadas performances. Então, o controlador não tem condições, tecnicamente falando, de saber se aquela aeronave está com equipamento operando ou não está operando, se ela tem condições de entrar. A autorização do controle de tráfego aéreo não abrange os aspectos técnicos, tá? Só para que você tenha uma noção. Vamos considerar que, qualquer hora que você esteja vendo esse vídeo, mas vamos considerar que, nesse momento, eu chame um piloto de Airbus, né? 320 que esteja pousando agora lá em Guarulhos. Estou aqui na região norte de São Paulo, praticamente próximo aqui a Guarulhos. E perguntasse para este piloto: comandante, tem um Airbus agora pousando em Guarulhos. Qual é a velocidade que ele está empregando? Um comandante experiente não saberia dizer. Por quê? O piloto está configurando a aeronave para pouso, levando em consideração temperatura, vento, densidade do ar, peso e balançamento, peso da aeronave, número de passageiros, se há ou não algum equipamento ou dispositivo operando ou inoperante. Então, é um cálculo que reveste de muitas e muitas informações. Ora, se um piloto, comandante, não tem condições de agora falar para mim, afirmar qual é, por exemplo, a velocidade ou outros parâmetros, porque para isso ele precisa fazer uma análise factual do que está acontecendo no momento. Como é que um controlador poderia? Então, alegar, eu não sei, ninguém sabe quais eram as condições técnicas dessa aeronave. Quem vai saber isso, quem vai desvendar isso é a investigação. Então, o controlador não tem condições nenhuma de saber das condições técnicas. Se o gelo era demasiadamente perigoso para aquela aeronave
voar, adentrar naquele espaço, isso é responsabilidade do piloto. O controlador de tráfego aéreo não tem condições técnicas. E aí vamos lá, o item deixa bem claro, deixa bem claro que a responsabilidade do controlador de tráfego aéreo, a autorização leva em consideração, não leva em consideração os aspectos técnicos, sendo que os aspectos técnicos, tá, é responsabilidade do comandante. Eu vou voltar aqui, ó. E não isenta o piloto, ó que coisa, que frase, hein? Não isenta o piloto em comando de qualquer responsabilidade. Então, se a aeronave estava operando ou não, se podia operar daquelas condições, a autorização emitida, vamos supor que a aeronave tivesse voado no nível 170, 17 mil pés. O contador fala, eu vou em pés 2283, autorizado a voar no nível 170. Esta autorização não abrange os aspectos técnicos. Isso que é muito, muito, muito importante. Mas vamos lá, continuando, tá? As condições legais ou técnicas da aeronave. Eu vou repetir, os aspectos técnicos ou operacionais da aeronave. Se eu tô, vou contar uma coisa aqui muito interessante para vocês que aconteceu comigo quando voando não, trabalhando como controlador de tráfego aéreo em Congonhas. Eu estava trabalhando uma tarde e houve mudança de vento e nós precisamos mudar a pista. E foi uma coisa complicada, vários Boeings, jatos, Airbus, e o vento mudou e o vento não estava muito forte, estava com dois nós de cauda. E uma aeronave falou que não poderia prosseguir com aquele vento. Não poderia. Olha que coisa interessante. Outros Boeings pousaram com dois nós de cauda, vento de cauda, Airbus e muitas outras aeronaves. E eu tive a oportunidade, por acaso, de perguntar para o comandante, pessoalmente, por que, comandante, o senhor não conseguiu pousar na pista, era um 737-800. Ele falou para mim, Calazans, naquela tarde, eu estava configurado considerando o peso da aeronave e outras coisas que ele falou, naquele dia eu poderia, naquela configuração, com peso, combustível, número de passageiros, o máximo que eu podia admitir era um nó de cauda. Como estava com dois nós de vento de cauda, eu mudei. Olha que coisa interessante. Outros Boeings pousaram com vento de dois nós de cauda. Claro, em uma outra situação de peso, né? Então, olha que coisa interessante. Eu autorizei várias outras aeronaves pousarem e elas pousaram com vento de cauda. Por quê? Porque, segundo a configuração daquelas aeronaves, aquela configuração ou configurações permitiam aquele pouso. Esta aeronave, que eu também autorizei o pouso, ela não pousou, porque os aspectos técnicos que eu desconhecia levaram a aeronave a não pousar. Então, é um exemplo bem clássico dentre muitos, né, que eu poderia falar aqui, né, mostrando a autorização de pouso, a autorização do plano de voo não abrange o aspecto técnico. Isso que é importante a gente enfatizar, que vai fazer parte aqui do nosso raciocínio lógico para que todos possamos entender, fazendo um quebra-cabeça aqui e entender o que é que a gente precisa falar, e mais do que falar, precisa com. Então vamos lá? Ficou claro? Aí nós já começamos talvez, a inferir, a ter uma conclusão. Os aspectos técnicos, eu vou enfatizar, os aspectos técnicos não são de responsabilidade do controlador de tráfego aéreo. As autorizações emitidas pelos controladores de pouso, decolagem ou até mesmo de plano de voo não estão incluídas os aspectos técnicos que são responsabilidade dos tripulantes. Tá? Olha, vamos ao documento 112, regras do ar, outro documento, tá? Muito importante, que diz lá no item 4.6, que fala serviço de controle de tráfego aéreo. Autorização do controle de tráfego aéreo. Outro ponto. Olha o que diz aqui. Se uma autorização do controle de tráfego aéreo
não for satisfatória para o piloto em comando, este poderá solicitar correção segundo a sua conveniência e, se aplicável, uma autorização corrigida será expedida. Olha que coisa muito interessante. Se eu emito uma autorização para o piloto e esta minha autorização e, e existe uma incompatibilidade quanto aos aspectos técnicos, o piloto pode solicitar quantas vezes eu, como controlador de tráfego aéreo, autorizei a aeronave a realizar determinadas manobras e o piloto falava, às vezes, até em inglês, né? Unable, ou seja, ele não tinha condições de cumprir aquela autorização por diversos aspectos, às vezes estava muito pesado, não conseguia subir até um nível que nós instruímos, ou então estava turbulência, às vezes, formação de gelo e muitas outras variáveis. Então, quando eu emito uma autorização, o piloto vê que aquela autorização, que é de tráfego aéreo, é incoerente com a sua configuração, é só solicitar outra. Se o nível 170, ou o nível que a aeronave voou, o VOIPES, era incompatível, levando-se em consideração o aspecto técnico, era só pedir outra. Então, quando o controlador autorizou e ele aceitou, ele assumiu todos os riscos dessa operação. Se uma autorização não for satisfatória, caberá ao piloto solicitar a correção. Tá? Ah, Calazans, vamos lá. Vamos lá, então. Olha que pergunta interessante aqui. O Calazans, você usou o item 61.1.3 e o 61.1.3, Calazans, está falando de torre. E essa aeronave, quando estava voando, ele não estava na jurisdição da torre. Lembrando que a torre é aquele órgão de tráfego aéreo que autoriza as operações de pouso e decolagem, em síntese. Mas a aeronave não estava voando nas imediações de um aeroporto. Estava voando em rota, prestes a iniciar a descida. Então, Crazens, esse seu argumento até agora não vale, porque o regulamento está dizendo que é a torre. Então, vamos lá? Documento 444. Eu vou fazer aqui, vou abrir aqui a mente para um pouquinho. Professor Calazans, professor de Direito Aeronáutico, já trabalhei como perito em vários casos, e para que nós cheguemos a uma conclusão, a necessidade de fazermos uma interpretação sistemática, contextual, levando em consideração vários documentos. E eu vou usar um aqui que é muito interessante, que é o documento 4444, que é um documento da OACI. Calazans, como é que é isso que você está falando? Você está querendo usar um documento internacional para fazer uma interpretação, Calazans? Sim, sim. Calazans, o documento 4444, sim, inclusive o CENIPA, na investigação do acidente ocorrido em 29 de setembro de 2006, com o Legacy Go, voo 907, usou o documento 4444. Então, esse documento ele pode sim, ser utilizado e ele é vigente no Brasil. Nós somos signatários da OACI. Só para que vocês tenham uma noção, se vocês utilizar o documento 137, ICA 137, a 111, a 100, a MCA 111 e a MCA 116, todos esses documentos vigentes no Brasil fazem referência à remissão, faz referência ao documento 4444. Então, eu posso, sim, e já foi utilizado pelo CENIPA durante a investigação, a utilização desse documento em voo nacional. Lembrando que o voo 907 colidindo com o Legacy era um voo nacional. Então, eu posso, em um voo nacional, fazer aplicação, que eu vou chamar aqui de direito, desculpa, em direito, aplicação subsidiária. No nosso curso de perito aeronáutico, eu explico o que é uma interpretação análoga, ou analogia, ou uma interpretação subsidiária. Não vou explicar isso aqui agora. Mas, para quem acha que aquele meu argumento até agora só vale para a torre, não. Eu posso sim, como, repito, como já foi utilizado pelo CENIPA, esse argumento, utilizado o documento do 4444. O problema é que controlador e piloto não estudam esse documento. E existem
muitas regras nesse documento que são válidas, tá, no nosso país. Olha o que diz esse documento no item 4.5.1.3, tá? E que coisa, hein? Que coisa, hein? Isso tem validade no país, hein, gente? Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui em duas partes esse trecho, tá? Mas depois vocês podem ler esse trecho aqui do documento que está em vigor. A emissão de autorização do controle de tráfego aéreo, né, pelos órgãos, né, constitui autoridade para, para as aeronaves procederem de acordo com o tráfego aéreo conhecido. A autorização, olha o que está falando aqui. A autorização do controle de tráfego aéreo é concernente ao tráfego aéreo conhecido. E aqui, não, este item não é aplicável só à torre. Esse item é aplicável ao, aqui fala aqui, ó, aos controles, unidades de controles, os control units. Control units quer dizer órgãos de controle. Então, aqui não se refere só à torre, e esse, né, tem validade. Então, as emissões das autorizações do controle do tráfego aéreo, do controle dos órgãos, né, constitui autoridade para a aeronave proceder somente, olha aqui, only, de acordo com o tráfego aéreo conhecido. Então, eu preciso abrir aqui a a Câmara. Peço, portanto, que e isso é muito importante. A autorização dos órgãos, seja torre, seja PP, seja CC, ela é concernente apenas, falo um ON ali, ao tráfego aéreo conhecido. Então, repito, as autorizações dos órgãos de controle refere-se ao tráfego aéreo e não às condições ou aspectos legais do voo, tá ok? Vamos voltar ao compartilhamento. Vamos lá. Isso que é interessante. Aí eu dividi. Olha só o que diz. Neither do clearance relieve a parte de encomenda, e nem libera as autorizações, não libera o piloto em comando de suas responsabilidades perante ou qualquer violação ao regras e regulamentos. Olha só que coisa mais doida. Eu vou parar aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Eu preciso parar para explicar. Olha o que diz esse item que é vigente no país, que as autorizações do controle do tráfego aéreo abrange as condições, situações do tráfego aéreo conhecido e não dispensa o piloto em comando de suas responsabilidades perante regras e regulamentos. Então, vamos lá. Qual é a regra e qual era o regulamento para que o voo, o ATR, o voo 2283, voasse naquelas condições? Ele podia voar? O que diz o regulamento RBAC 121, que regula a aviação comercial? Existe algum suplemento, algum outro regulamento manual da aeronave, por exemplo, que impedisse a aeronave voar naquelas condições com os recursos disponíveis? Isso aí não é problema meu, que sou controlador, não é problema de nenhum controlador. Isso é assunto do piloto. Esta regra, uma aplicação subsidiária, aí eu estou falando de direito aeronáutico. Ela tem validade no Brasil e nós precisamos entender. Então, nós vamos precisar entender quais a investigação vai chegar nesse ponto, quais eram os recursos disponíveis e se o piloto tinha ou não condições de voar naquelas condições de voar naquelas condições. Isso não é responsabilidade do controlador. Então, quando esses juristas alegam corresponsabilidade dos controladores, eles precisam fazer esta análise, tá, para chegar a esta conclusão. Para mim, isso aqui é o ponto muito, muito importante. Mas vamos lá? Então, eu gostaria que vocês estudassem isso, tá? E a gente já começa a responder, tá? Ó, e aí o documento 444 repete o que diz o regulamento brasileiro, tá? Se uma autorização não for viável, it's not suitable, se não for viável,
coerente, o piloto de comando pode solicitar uma outra autorização conforme aplicável. Então, o documento só repete o que diz o documento brasileiro. E aí eu preciso deixar bem claro, diferença entre controlador, tá? Controlador de voo e controlador de tráfego aéreo. Não existe controlador de voo. Essa expressão, há muito tempo, deixou de existir. Parece bobeira, mas não é bobeira. Tem uma aplicação incrível aqui. O controlador é controlador de tráfego aéreo. Ele controla o tráfego. Tem tantas aeronaves, tem X aeronaves no nível tal, 10 aeronaves no nível X. Então, o controlador ele vai separar as aeronaves. Ele vai controlar o tráfego, não controla o voo. Quem controla o voo é piloto. Então, essa expressão controlador de voo está totalmente equivocada. Para analisar, isso aqui a gente deixa bem claro. Então, o controlador de tráfego aéreo, quando ele autorizou a aeronave, ele autorizou o plano de voo segundo as regras de tráfego aéreo, levando em consideração o tráfego aéreo conhecido. Ele não controla voo. A aeronave pode voar no nível 170, a aeronave pode voar naquela formação de giro, isso é controlar voo. Isso aí não é papel, não é papel, não é papel do controlador de tráfego aéreo. Então, o controlador de tráfego aéreo, ele não é controlador de voo. Quem controla o voo é o piloto. Isso aqui parece bobeira, mas essa diferença parece que esses juristas desconhecem. Mas vamos lá? Isso é tráfego aéreo internacional, tá, pessoal? Tráfego aéreo internacional, muitos pensam que é estudo de inglês, estudo de fisiologia, nada disso. Eu estou dando aqui uma pitada de direito aeronáutico, de perícia aeronáutica, levando aqui tráfego, considerando uma regra internacional. O que é tráfego aéreo internacional? É o conhecimento e aplicação, estudo de todas as regras nacionais e internacionais que regulam e normatizam o evento. Então, estou dando aqui um exemplo. Eu falo isso porque eu falei que no item inicial que eu apresentei aqui, eu citei torre, e pessoas alegaram que aquilo só valia para a torre. Não! Todo órgão de controle. E aí, o TAI, o Tráfego Aéreo Internacional, ele requer uma interpretação sistemática, uma interpretação contextual e uma interpretação analógica, eu não vou entrar em detalhe. O problema é que no Brasil, formação de pilotos e controladores, infelizmente, deficiente, né, ineficaz e ineficiente, não dão aos pilotos apenas decora. Hoje nós estamos em 2024, normalmente a certificação de pilotos, homologação de pilotos no curso teórico é uma prova de múltiplas escolhas. Não, está errado. Então você precisa analisar caso, aprender hermenêutica jurídica, interpretar a lei. Este estudo no Brasil está deficiente. Então, muitas pessoas chegam a conclusões equivocadas porque desconhecem as normas e, pior ainda, não sabem interpretá-las. E aqui eu estou dando uma palhinha. No nosso curso de Direito Aeronáutico, no nosso curso de Perito Aeronáutico, nós damos uma aula, em realidade, várias aulas, de como interpretar e como aplicar as normas de tráfego aéreo e também as leis. Eu estou dando aqui uma pitada de um assunto bem mais complexo. E aqui eu preciso falar uma coisa muito interessante, antes de nós entrarmos na estratégia. Tem uma pessoa, um profissional que nesse acidente, para mim, não é relevante, é muitíssimo relevante, que é o DOV. O DOV é o despachante operacional de voo. Deixa eu só explicar. Primeiramente, eu preciso afirmar, eu não estou culpando o DOV, não estou culpando. Esses juristas estão entendendo que os controladores têm culpa. Muito, muito, muito diferente de mim, eu não estou considerando que o DOV tem culpa, mas eu preciso deixar bem claro uma coisa aqui, que eu preciso deixar bem claro. O DOV, eu vou explicar para vocês o que é. Nas empresas comerciais, tá, existe a figura do DOV, que é o pessoal até brinca, que é o piloto que não voa. Deixa eu explicar. Nas empresas comerciais, o DOV é aquele profissional que tem um profundo conhecimento. Eu tenho um grande respeito por DOV, já trabalhei com muitos deles. Inclusive, eu, como controlador de tráfego aéreo, eu fui também, desempenhei a função de tripulante extra. O que é tripulante extra? Eu, como controlador de tráfego aéreo,
fiz muitos e muitos voos dentro da cabine de Airbus, de helicóptero, de Boeing, inclusive voo internacional. Eu operei, já tive a oportunidade de, como tripulante extra, operar em Nova York, por exemplo, Miami, como tripulante, dentro da cabine, acompanhando toda a navegação, comunicação, fazendo um relatório, ou seja, voando, só que não estava pilotando. Embora seja piloto, mas não era o caso aqui, que eu nunca atuei como piloto comercial. Então, quando eu ia fazer um voo como tripulante extra, que nós chamávamos vulgarmente de voo de cabine, nós, antes de iniciar o voo, nós íamos para a sala de operação, nós nos encontrávamos com o Dove, e ali o Dove, ele que fazia todo o planejamento do voo, peso, balançamento, rota a ser voada, nível a ser voado. Então, nós sentávamos numa mesa e acompanhávamos toda a navegação feita, nós que eu digo, era eu, controlador de tráfego aéreo na função de tripulante extra, e piloto e copiloto. E ali, quem fazia toda a programação, todo o planejamento, era o Dove. E o Dove, eu me lembro de muitos e muitos voos que eu vi, ele falava, comandante, o voo vai ser feito nesse nível. Eu até me lembro de certas situações que ele citava, nós não vamos voar nesse aeroporto porque esse equipamento, auxílio à navegação, está indisponível. Nós, como alternativa, esse aeroporto não pode ser utilizado como alternativa, porque o nosso avião não consegue pousar lá, porque tem um equipamento no aeroporto que está indisponível. Nós, outros voos, nós não vamos voar nesse nível, porque nós não temos esse equipamento em operação. O que me chamou a atenção é que, antes de fazer o voo ele era adequado diante das circunstâncias de tráfego aéreo, né? Operação dos auxílios à navegação, por exemplo, das condições meteorológicas e dos recursos da aeronave. Eu vou citar aqui apenas três: condições meteorológicas, condições de navegação da rota do aeroporto e também dos recursos do avião. Aí eu faço a pergunta: nesse voo, por que que esse Dove ele vai ser importante? Para mim vai ser o ponto importante. O que ele, Dove, que não estava no avião, o Dove normalmente não voa, o Dove ele faz toda essa operação em terra. O que ele conversou com o comandante? Qual foi o briefing de pré-voo? Qual foi o voo planejado? Gente, eu vou chamar a atenção aqui. Esse homem, para mim, hoje, é a pessoa, esse profissional, eu falei homem, pode ser uma mulher, esse profissional, para mim, hoje, é a pessoa mais importante dessa investigação. Dove, sit here, please. Senta aqui, por favor. O que você planejou? Quais eram as condições da rota? Quais eram as condições meteorológicas? Com os recursos disponíveis, que eu não sei o que estava funcionando, o que não estava funcionando, com os recursos disponíveis, a aeronave podia voar nesse nível ou não? Se podia, então está tudo bem. Se não podia, por que fez com que a aeronave voasse? Tá? Por que eu estou falando isso? Este profissional é o profissional que vai levar em consideração tudo que nós lemos aqui, dos aspectos legais, que não é responsabilidade do controle do tráfego aéreo. Aspectos legais é responsabilidade do tripulante, no caso, o Dove também. E lembrando que vocês podem ver os documentos da ICA 111 e MCA 111, que é o preenchimento, lá prevê também que o Dove pode assinar o plano de voo. O Dove, o despachante operacional de voo, ele pode assinar também, sem considerar se não vou entrar em questão se é plano de voo repetitivo ou não, isso é outro detalhe, mas outra coisa que precisa ser levado em consideração. Tá ok, pessoal? Então, Dove, eu preciso repetir que eu não estou considerando o Dove culpado. Não estou dizendo que ele tem culpa, mas ele, para mim, hoje, ele é a peça mais importante na investigação desse acidente. E acabando, caminhando para o final, por que que esses juristas estão apontando a responsabilidade dos controladores de tráfego aéreo? Eu trabalhei em vários outros casos como jurista, perito, e eles, em outros casos, não nesse, que eles alegaram a culpa do controlador de tráfego aéreo como uma estratégia jurídica, e eu vou explicar
Por que que isso, não sei se está acontecendo, mas porque pode estar acontecendo. Então, vamos lá, tá? Estratégia jurídica, tem uma conta a pagar aí, indenização dos passageiros, reta, indenização moral, indenização material, preço do avião, alguém tem um prejuízo aí. Tem um prejuízo aí. Quem vai pagar essa conta, tá? Então, olha só que coisa interessante. Se eu digo assim, se for, eu não, se for provado que os pilotos deram causa ao acidente, que os pilotos foram culpados porque autorizaram um voo incompatível, então os controladores deram causa ao resultado. Olha só. Então, presta atenção que isso aqui é fenomenal, 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 e ponto básico. Vou ser bem devagar. Se ficar comprovado que os controladores deram causa ao acidente, vamos supor, em tese, pelo que vocês perceberam aqui, não é a minha tese. Na minha opinião, fundamentado juridicamente, fundamentado tecnicamente, os controladores não, embora tivesse autorizado o voo, autorizaram no que concerne ao tráfego aéreo, não à operacionalidade da aeronave. Mas, na tese desses juristas, os controladores deram causa ao resultado. Então, eles vão responder pelo, em tese, o artigo 2001 do Código Penal, que prevê aí uma pena bem considerável. Se os controladores forem realmente culpados na tese deles, então cabe responsabilidade civil. Olha só que coisa interessante. Então, qual é a estratégia? Nós culpamos os controladores, tá, culpado, cadeia para os controladores, responsabilidade penal. É, responsabilidade penal gera responsabilidade civil. Quem vai pagar? Ora, a União. Os controladores são militares, trabalham para a União paga. Então, vocês estão entendendo? Para buscar uma indenização civil, requer primeiro uma etapa, uma fase anterior, que os controladores sejam culpados. Então, pode, não sei se é a tese, não conversei com nenhum desses advogados, pode ser esta tese é plausível. Ela é lógica, mas conforme eu demonstrei nos regulamentos, e eu não fiz uso de todos os regulamentos disponíveis, mas eu acredito que esses que eu apresentei aqui já são suficientes para isentar os controladores. Mas olha só que coisa interessante. Então vamos lá. Pego responsabilidade penal e depois a civil. Eu já trabalhei em dois casos que os juristas, os advogados fizeram exatamente isso. Olha aqui, os pilotos morreram, a empresa faliu, no caso lá, uma empresa faliu, então vamos buscar dinheiro, a empresa não tem condições de pagar mais, não estou falando da Voipex, estou falando do outro caso. Então vamos pegar dinheiro da União, que os controladores são militares, a gente pega os controladores penalmente, e se penalmente forem julgados, consequentemente, automaticamente eles são responsáveis pela indenização. Só que para isto, para que eu pegue a responsabilidade penal, eu vou chamar aqui de responsabilidade administrativa. Aí que esses juristas talvez não consigam, não logrem êxito, porque para eu provar a culpa penal, eu tenho que provar que eles cometeram infrações, os controladores, perante o regulamento. E conforme eu mostrei, perante a regulamentação da ICA 100, da ICA 112, ICA 134, MCA 111, ICA 111, e o documento 444, poderia apresentar outro, os controladores não cometeram nenhuma infração. A autorização dos controladores de tráfego aéreo não era incompatível com o regulamento. Ok? Então, juristas, se essa for a tese de vocês, eu acho que você vai ter que trabalhar melhor, com outros argumentos, tá bom? Nesse quebra-cabeça aqui está faltando peça. Eu queria dizer para você, que é piloto, que é controlador que está assistindo esse vídeo, que você comentasse aqui na relação aqui de comentários, você pode discordar de mim. Eu, como professor de direito aeronáutico, como perito, eu não gosto, eu não tenho problema nenhum ser contrariado. Mas uma coisa eu faço questão, que eu, como professor, muitas vezes eu era contrariado pelos alunos, eu aceitava divergência, com uma condição, de fundamentar. Professor, eu não concordo com você, não aceito esse argumento.
você pode discordar desde que você fundamente. Se você não sabe fundamentar nos regulamentos, você não pode apresentar nenhuma divergência. Eu só aceito divergência fundamentada. Eu, como perito, fiz muitos laudos, pareceres, e impossível um perito fazer um laudo ou até um parecer sem fundamentar. Um juiz, promotor, delegado jamais vai aceitar isso. Então, no seio aeronáutico, na comunidade aeronáutica, é muito comum um piloto, principalmente o piloto, que acha que sabe tudo. Não, eu discordo, cara, às vezes não é verdade, mas não sabe fundamentar. Então, se você não sabe fundamentar, nem argumente. E seja você controlador, e eu espero que você apresente seus argumentos, e quem sabe você possa me convencer. Eu vou ficar muito feliz se for contrariado, desde que essa, né, contradição seja fundamentada. Tá ok? E no nosso curso de perito aeronáutico, direito aeronáutico, eu vou trabalhar com vários casos, inclusive um deles, tá? Inclusive um deles, eu trabalhei como perito e nós conseguimos absolver na esfera criminal um piloto. Embora eu vou apresentar alguns casos de alguns casos de controle de tráfego aéreo. Interessante, o caso Mamona Assassinas. Eu trabalhei nesse caso. Na realidade, não trabalhei nesse caso, mas acompanhei o caso. Esse foi fenomenal. Mas um caso que eu trabalhei com perito e nós isentamos, conseguimos absolver um piloto na esfera criminal, tá? E levando em consideração todo um argumento dentro do TAI, Tráfego Aéreo Internacional. Aquele foi muito complicado, porque tinha visualização radar, comunicação, fraseologia. Foi muito interessante. Eu chamo a atenção, faço um convite para que você acompanhe esses casos aqui. Pessoal, infelizmente, tá? Infelizmente, nós estamos caminhando para o final da nossa gravação aqui, tá? Infelizmente, tá? Quero chamar a atenção e convidar você para conhecer o nosso curso. Esse caso aqui eu apenas estou resumindo, ele é muito mais interessante, há mais coisas a apresentar, mas o que eu apresentei aqui é sim o suficiente para que você consiga entender, tá, esse caso, e, na minha opinião, os controladores de tráfego aéreo, pela autorização, não são responsáveis por esse acidente. Os advogados, os juristas envolvidos, que busquem outra técnica ou me mostrem uma outra fundamentação para que eu possa melhor entender o que eles querem dizer. Só alegar que os controladores de tráfego aéreo eram culpados é, sim, insuficiente para a gente provar a culpa desses profissionais, tá ok? Então, eu estou aguardando aí um argumento melhor desses profissionais, tá? Para que a gente consiga entender isso aí, tá ok? E você está convidado a conhecer o CSI da Aviação, que é uma concepção muito interessante. Você, como assinante, você tem acesso a vários estudos de casos. O CSI da Aviação, ele pega acidentes, incidentes e outros casos, fazendo uma analogia, uma coisa muito interessante, considerando investigação forense, psicanálise, neurociência e investigação técnica. E essa concepção, se você é leigo, você não precisa ser controlador nem piloto. A linguagem que nós utilizamos é uma linguagem de CSI, aberta, que você vai entender. E o nosso curso de perito aeronáutico é para quem que é promotor, não. É piloto, controlador, engenheiro, DOV, engenheiro de voo, mecânico, né? Se quiser trabalhar como perito, nós proporcionamos um curso muito interessante. E quem é acadêmico, membro da Academia de Direito Aeronáutico, tem cursos gratuitos, né? Cursos sem custo adicional, como membro, é uma assinatura, e descontos especiais, descontos fenomenais para cursos especiais, como o curso de perito e muitos outros cursos. Ok? Legal, hein? Fica aí o convite para que você conheça. Tá bom? E é só conhecer o nosso site, Professor Calazans. Lá você tem várias sessões de cursos, tá? E dentre eles você tem Academia do Direito Aeronáutico, Perito Aeronáutico, Fraseologia e muitos outros cursos. Para mais informações, você tem o nosso e-mail, calazans.daniel@gmail, e o nosso telefone 11 98693 6733, que é também Zap.
ok? E no nosso canal do YouTube, gratuitamente, é claro, você tem acesso a vários casos, estudos de casos. O Varg 254, Mamonas Assassina, e muitos outros aí. Casos antigos e casos atuais relevantes. Casos antigos, mas relevantes para a atualidade. Tá bom? Chapecoense, muitas coisas boas, dentro de um aspecto ainda não visto. Difere da investigação técnica feita pelo CENIPA. A nossa investigação leva em consideração psicanálise, psicanálise, psicologia forense, investigação forense, tráfego aéreo, técnica de pilotagem. A nossa abordagem ela é inédita no país, ok? A atitude define a sua altitude. Voo alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Como eu disse, tem muita coisa boa, muita coisa interessante. Neste caso, eu fiz uma pequena abordagem de muita coisa que nós temos para ver. No nosso curso, no canal do YouTube, eu fiz 2 encontros com peritos. No nosso encontro de perito tem pilotos, tem controladores, inclusive pilotos de ATR, que trataram esse caso. Você pode ali ver esse nosso encontro, tá bom? Está no nosso canal do YouTube. Eu gostei muito de falar com vocês e fico à disposição para melhores esclarecimentos e também divergências e contradições, desde que elas sejam fundamentadas. Se não houver fundamentação, você não pode fazer a sua argumentação. Professor Calazans, não acusa. Professor Calazans pergunta. Para mim foi um prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.